turma! Bom, hoje nós iremos falar sobre o Brasil africano, página 98, ok? Bom, nós aprendemos que existe um grande número de etnias na África. Trata-se de um continente com pessoas, culturas e paisagens muito variadas. Agora, nós vamos conhecer alguns dos povos que lhe habitaram o continente africano entre o século XV e o século XVI, período que coincide com o avanço das navegações portuguesas, ok? E aí, o que você aprenderá sobre como a África e os africanos passaram a fazer a história no Brasil? Isso que a gente vai aprender, tá? E aí, na página 98, nós temos uma imagem aqui do continente africano e várias imagens, ok? E aí nós temos aí vários tipos de pessoas, né, no continente africano. E aí nós estamos aí trocando ideias. Como você imagina como era o modo de vida dos africanos antes de serem trazidos para o Brasil? Você sabe por que os africanos foram trazidos para o Brasil no período colonial? E aí vocês vão responder aí, vão imaginar o porquê, né? E aí, como é que os africanos viviam? Vamos pensar. Isso, eles viviam em tribos e alguns em grandes reinos, né? Haviam tribos que eram nômades, outros agricultoras e outros habis, mineradoras. Então, assim, eles viviam de uma forma tranquila, do jeito deles. E aí, por que eles foram trazidos para o Brasil, você sabe? Então, inicialmente, os africanos foram trazidos para o Brasil no período colonial para trabalhar em engenhos na cana-de-açúcar. Então, de primeiro, eles foram trazidos somente para poder trabalhar na cana-de-açúcar, né? E depois, apesar disso, como escravo. Só que depois eles continuaram aí para outras coisas. Na página 99, a gente vai falar sobre alguns grupos, os bantus e os sudaneses, tá? Então, no século XV, dois povos que habitavam o continente africano fizeram contato com os portugueses, os bantus e os sudaneses. Observe a área ocupada por esses povos no mapa a seguir. Então, ó, nesse mapa aqui, a gente pode ver que em verde os bantus, né? E os sudaneses em roxo, ok? E aí a área que eles viviam. E aqui tudo é o continente africano. Então eles ocupavam praticamente todo o continente africano, né? Bom, os bantus foram um conjunto de povos que falavam a mesma língua e têm a mesma etnia. Dividiam-se em dois subgrupos: Angola com goleses e moçambiques. Eles se espalharam pelo continente africano em diversos movimentos de migração. Quando chegaram a uma região onde encontravam boas condições para sobreviver, os povos bantus fixavam moradia e misturavam-se à população local, influenciando o setor e sendo influenciados por eles. Muitos povos dessa etnia organizaram importantes reinos que se destacaram pela técnica de metalúrgica e pelo comércio de ouro e marfim, né? Continuando na página 100. Bom, os reinos do Congo. Entre os anos 3.300 e 100 a.C., um grupo de imigrantes bantus chegou à região do rio Congo. Graças às condições naturais do lugar, que possuía água em abundância e permitia a pesca e a caça de animais, decidiram se fixar ali. Por volta do século X, depois de Cristo, os bantus já haviam transformado aquelas terras em reinos do Congo. Quando chegou no século XV, período dos descobrimentos portugueses da América, o reino do Congo já dominava vários reinos africanos. Observe no mapa na página 99, como nós vimos lá na página 99. Os habitantes do Reino do Congo eram muito competentes nas técnicas de moldar metais
e produzir ferramentas e outros instrumentos de ferro e de cobre, muitos resistentes para o trabalho na terra e que possibilitava quem tivesse melhor colheita, né? Melhores colheita. Eles também fabricavam muitas armas muito eficientes, tanto para a caça como para a guerra. Eles, além de objetos de arte que eram muito parecidos com dos outros povos. Então, aqui é um dos objetos de artes que eles produziam, tá? Bom, continuando. Os sudaneses, no passado, entre o deserto do Saara e a região da floresta africana, havia uma região chamada Sudão. Nome em árabe significa negro. Por isso, os povos habitavam esse espaço eram conhecidos como sudaneses, tá? E ainda são conhecidos assim. Os sudaneses estavam divididos em 4 grupos étnicos: oirubas, gegés, fanti-arxistes e guineanos sudaneses, que se subdividiam, né, em fulas, mandingas, alças e tapas. Entre o século século XI e século XIII, tá? Esses grupos fundaram diferentes reinos. Os guineanos sudaneses se diferenciavam dos demais, pois recebiam muita influência árabe na língua falada, na escrita e principalmente na região, adotando o islamismo. Bom, o islamismo é uma religião fundada pelo profeta árabe Maomé, tá? Então é uma religião lá daquela área. Bom, o reino de Gana. O reino de Gana é um dos reinos fundados e organizados pelos sudaneses. Graças à exploração de ouro e de prata, seus habitantes desenvolveram várias técnicas de mineração. Esses povos eram tão ricos que seu reino era chamado de Senhor do Ouro, Senhor do Ouro. Com o tempo, Gana passou a ter o seu domínio um conjunto de reinos, cada qual comandado e administrado por um rei e seus auxiliares diretos. Esses ficavam responsáveis pela proteção da população, pela construção de riquezas, pela organização do trabalho agrícola e pela cobrança de impostos e taxas, tá? A capital desse conjunto do reino era um grande centro comercial, onde circulavam comerciantes de diversos lugares da África. Ali se negociavam muitos produtos, como sal, cobre, tecidos e também escravos. Então, aqui a gente está falando de alguns povos da parte africana, né? Por que o Brasil na África? Isso a gente está falando como é que eles eram antes dos portugueses chegarem, uma parte dos portugueses quando eles chegaram, ok? E aí nós vamos fazer a atividade 1 da página 101 e continua na página 102. Então, é o número 1 e o número 2 da atividade 1, ok? Então, com base no que a gente acabou de falar sobre os povos bantus e sudaneses, assinale a alternativa correta. A. No século XV, os sudaneses e os bantus fizeram contato com os portugueses. Aí vocês vão reler, se vocês não lembram, vão ver se está certo ou errado. Os bantus se concentravam em um único território. Muitos povos da língua bantu organizavam-se em reinos, mas ainda não conheciam as técnicas de moldar metais. O reino de Gana foi organizado por povos bantus. Aí vocês vão ver qual é a resposta. E na letra B, vocês vão associar, tá? Associe as informações dos reinos, tá? Letra A, Reino do Congo, e letra B, Reino de Gana. Eram mineradores hábeis de ouro e prata? Aí vocês vão botar CA ou B. A capital dos reinos era um grande centro de comercial onde se negociavam escravos, sal, cobre e tecido? Vocês vão dizer CA ou B. Eram capazes de produzir vários instrumentos para a agricultura? Vocês vão botar CA ou B.
Na capitania, na capital do reino, havia gente de diversos lugares da África que praticavam o comércio. Vamos botar A ou B. Eram habilidosos nas técnicas para moldar metais. Vocês vão botar A ou B. E o dever de casa, tá? Página 108, número 1, ok? Página 108, número 1. E página 109, número 2, tá? Ok, turma.